Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre um gênero textual que vocês adoram, as histórias em quadrinhos. Vocês sabem que as histórias em quadrinhos apresentam linguagem verbal, que são as palavras, e linguagem não verbal, que são as ilustrações, os desenhos e as imagens. Então a gente vai aprofundar um pouquinho sobre os elementos composicionais que constituem as HQs. Eu sou a professora Rosa e parabenizo por estarem aí assistindo os nossos vídeos. Então vamos ver o que preparamos. Para início de conversa, qual é o seu objetivo ao ler uma história em quadrinhos? E aí? Qual que é a ideia de vocês quando abrem um gibi para ler ou que tem aí a presença de uma história em quadrinhos como gênero textual diante de vocês? Então vejam, os objetivos das histórias em quadrinhos. O objetivo maior consiste em entreter, provocar o humor, né? Porém, as histórias em quadrinhos podem ser também educativas, transmitindo uma informação à população. Então vamos ver uma delas aqui. Primeiro quadrinho. Ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. Vejam que a gente tem aqui o balão de diálogo que indica a linguagem verbal, né, da mãe, provavelmente. Nós temos aqui a figura do pai e o menino no quarto. Eles estão ali na porta do quarto do garoto observando, né, ele escrevendo alguma coisa. Aí o pai responde, pelo menos agora ele está se comunicando com a gente. E aí a gente tem as imagens no terceiro e no quarto quadrinho, né, indicando ali que o menino trouxe o bilhetinho escrito alguma coisa, entrega para o pai e quando o pai pega para ler aparece lá... né, BFFF, uma onomatopeia, né, uma espécie de um som que talvez indique ali o quanto que o garoto está um pouco entediado, né? Então a gente tem essa ideia de que ele não tem muita comunicação com a família, certo? Então essa é uma HQ do personagem Zezo, o menino mais mal-humorado do mundo, né? Um comportamento aí meio que típico dos adolescentes, né, em muitos casos. Então vejam, os sentidos nas histórias em quadrinhos são produzidos pela articulação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Eu só consigo ter a compreensão ali com maior profundidade do que está acontecendo se eu analisar as expressões faciais, os gestos dos personagens, toda a ilustração, o cenário. Eu tenho que analisar o que são ali os elementos da linguagem não verbal, constituindo-se junto com a linguagem verbal, com as palavras que estão ali, até o formato dos balões. Eu também preciso fazer uma leitura para ter uma compreensão maior, né, das HQs, certo? Então vamos propor uma atividade mão na massa para vocês, né? Olha que legal a atividade que a gente vai propor. Então a tarefa é juntar-se a um colega de turma para elaborar uma história em quadrinhos sobre um fato que poderia acontecer entre pais e filhos. A gente sugere que vocês usem o makebeliefscomics.com, que é uma plataforma digital que permite a vocês escolherem personagens que estão ali disponibilizados na plataforma e acrescentar balões de falas para que esses personagens possam se expressar. Então, é interessante acessar o site, criar um login, traduzir a página para o português e, em seguida, selecionar o personagem, a pose, o balão e escrever a fala dentro desses balões, certo? É uma atividade bem interessante, né? Por fim, vocês podem... se lembrar que toda vez que vocês tiverem que fazer uma ação, vocês precisam clicar na seta voltar, né, para poder alterar e inserir novos dados, novos elementos, tá? Então naveguem pelo site, clicando nos comandos. Assim vocês entenderão como eles funcionam ao mesmo tempo que montam a história de vocês, ok? Então fica aqui a nossa sugestão. Nesse vídeo, propusemos a construção de uma história em quadrinhos utilizando uma plataforma digital. Espero que vocês tenham gostado e até breve!